O que faz pessoas de um país inteiro e do mundo inteiro pagarem passagens de avião, irem de carros longas distâncias para chegar num lugar? Se você olhar pela internet, você vai ver que aquele salão que comporta 1.500 pessoas é o salão onde uma universidade costuma fazer o que eles chamam capelas. 3 vezes por semana, os alunos se reúnem ali para uma palavra, uma mensagem, só isso. Vem um pastor, começa a falar do amor de Deus e como Deus nos ama. E de repente, um vem chorando, o outro vem quebrantado, a glória de Deus vem. E em uma semana, aquele lugar na universidade chamou mais atenção do que todas as igrejas nos Estados Unidos todo. Sabe por quê? A glória. Eu estava vindo para cá, uma irmãzinha me escreveu: pastor, o senhor está sabendo o que está acontecendo aí nos Estados Unidos? Eu disse: estou. Fica 3h30 da minha casa. Você vai para lá? Não. Porque quando eu soube, já estava na Flórida, vindo para cá. Senão eu vou para aí. Sabe por quê? Porque eu creio que isso pode acontecer aqui. Só isso. Se a glória de Deus vier aqui, nós nunca mais seremos os mesmos. Eu estava aqui orando e Deus disse que hoje à noite Ele vai estar quebrando uma coisa muito forte na vida de muitos crentes. Ele vai estar quebrando todo o espírito de imoralidade e todo o espírito de pornografia. Vão sair. Deus tem uma promessa. E essa promessa está na palavra dele. O tema que nós temos para o nosso acampamento não é um tema de acampamento. Eu quero dizer para vocês que este tema é para a igreja e é profético. O que significa um tema profético? Significa que ele anuncia o que Deus vai fazer. Aleluia. Vocês não ouviram? Ele vai fazer. Onde você está agora não é o mais importante, mas aonde Ele quer te levar é o mais importante para a tua vida. Ele quer te levar para lá. Eu quero lhe dizer a primeira coisa, a primeira verdade daquilo que Deus vai fazer. Escute, serão como ondas que virão, ondas de revelações, porque quando Deus desfaz os pensamentos que o diabo plantou, Ele faz para se glorificar no seu Filho. Muitos ainda estão presos e dizendo: como que Deus pode se lembrar de mim porque eu estou aqui? Como Deus pode fazer uma obra na vida de um povo que não tem buscado a Ele? Um povo que está mergulhado no carnaval.
No mesmo momento em que a igreja dos Estados Unidos corria para Asbury, uma multidão corria para o estádio de futebol americano para assistir o que eles chamam de Super Bowl. Todo mundo sonha, é caríssimo. E sabe o que mais atrai essas pessoas no Super Bowl? É porque eles querem ver os comerciais, porque tem comerciais que são uma fortuna, e eles preparam esses comerciais e disputam os locais para que as pessoas assistam. E no meio deste jogo, então tem um show, que veio uma cantora famosa, e todo o seu show foi alusivo a Satanás. Um verdadeiro culto a Satanás. As modas do mundo inteiro estão produzindo suas vestimentas alusivas a Satanás. O prêmio Grammy musical deste ano foi marcado por satanismo, onde você via o próprio espírito encarnado nas pessoas, que se você assistir as cenas que dá vontade de você vomitar. Está marcado para este ano nos Estados Unidos a maior conferência satânica que já existiu na história do mundo. Quem vai parar o amor de Deus? Quem me separará do amor de Deus? Então Deus vai num lugar pequeno, numa universidade que ninguém conhecia, e ali Ele manifesta a glória dEle, ininterruptamente, por agora quase 2 semanas. Ninguém quer sair da presença dEle. O Super Bowl já acabou, mas o culto continua. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu poderia parar agora, e nós poderíamos simplesmente nos alegrar na presença dEle e glorificar a Ele e dizer o quanto Ele é bom, e quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele nos ama, quanto Ele tem cuidado de nós. Ele é fantástico. Então eu quero começar dizendo para você uma coisa hoje à noite. Deus vai nos levar à maturidade cristã. Ele vai. O Senhor nunca quebra uma palavra dEle. E nunca Ele falha em suas promessas. Então, essa maturidade cristã, crescer à estatura de Cristo, é uma promessa dEle. E é o centro e a razão do nosso chamado. Eu começo dizendo isso. Olha o que Paulo afirma em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, presta atenção, aquilo para o qual eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Vocês dois aí, você e você, sim, vocês dois, vocês não vieram aqui por acaso. Deus tem algo para vocês. Deus vai marcar vocês hoje à noite, porque aquilo que está sendo destruído na sua vida, Deus vai restaurar hoje. E quando vocês saírem por aquela porta, sua casa será diferente.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Mas Paulo diz, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo. Olha só, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. Você e eu fomos conquistados por Jesus. Nós fomos conquistados por Deus. Deus, aprove a Deus colocar o Espírito de glória dele dentro de nós. E eu fui conquistado por Cristo Jesus. Isso é uma revelação divina. E ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e aqui é muito importante, para que o inimigo não venha condenar ninguém nessa noite, porque eu estou aqui hoje em nome de Jesus Cristo para anunciar a vocês um caminho que Deus vai levar vocês. Eu não vim aqui pregar uma mensagem para vocês, eu vim aqui no nome de Jesus Cristo dizer a vocês o que Deus vai estar fazendo conosco este ano. Ele disse, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Então, faça também. Faça você também. Façamos nós todos. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Não importa onde você está, não importa as coisas que estão acontecendo na tua vida, porque quando nós olhamos para essas coisas da terra, nós estamos vendo muitas opressões, nós estamos sendo bombardeados com notícias ruins, mas hoje eu venho aqui no nome de Jesus lhe dar uma boa notícia, e não é fake news, isto aqui é good news. Ele diz, esqueçam. Só que o sentido bíblico de esquecer é esse. Nunca mais você vai ver. Nunca mais vocês vão ver. Eu prossigo adiante de mim para aquilo que Deus me prometeu. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você foi chamado, eu e você fomos chamados para sermos premiados por Deus em Cristo Jesus. Do que Ele está falando? É de algo que Ele vai nos revelar, alguma coisa maravilhosa, poderosa, porque o amor do mundo, irmãos, é muito difícil. O mundo não ama, o mundo odeia. O amigo chega para o outro e diz, olha, eu soube que você está ficando rico, e que você vai ficar muito rico, e o que você vai fazer quando você ficar rico? Ele diz, a primeira coisa que eu não quero mais ver sofrimento dos meus amigos, nenhum sofrimento de amigo meu. Ele disse, puxa, e como você vai fazer isso? Eu vou para muito longe deles. É assim que o mundo está. Você pensa que vai receber alguma coisa do mundo? Não. Mas Deus tem tudo para você. Todos, pois, que somos perfeitos, preste atenção, tenhamos esse sentimento maravilhoso. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ele vai estar nos esclarecendo muitas coisas. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa mensagem começa para você onde você está. Deus não salvou você para condenar você. Ele salvou você para completar uma obra em você. E Ele vai fazê-lo. Aleluia. Todo caminho possui pontos indicadores. Vou te mostrar o que é. Se você sai daqui para São Paulo, como é que você sabe que está na estrada certa? Primeiro, porque só existe aquela. Se você quiser ir para São Paulo, você vai pegar a Bandeirantes. Vamos esquecer a Anhanguera, tá bom? Para o nosso exemplo. A Anhanguera é muito perigosa.
Bandeirantes. Então você sabe que a Bandeirantes te leva para São Paulo. E sabe, talvez você não preste atenção, mas você vai ver que você vai passar ali pelo Hopi Hari, depois você vai chegar em outro lugar, você vai chegando, até você chegar em São Paulo, você vai vendo os pontos. Uma coisa interessante com os pilotos é que quando você faz um plano de voo, e se o voo é visual, então o que você faz? Você tem um mapa, você faz todo o teu trajeto, mas ao longo do seu trajeto você vai colocar o que eles chamam checkpoints. O que é um checkpoint? É alguma coisa que visualmente você vai ver, pode ser um lago, pode ser uma estrada, pode ser aquilo. Por quê? Porque são os indicadores de que você, a 15 minutos, vai ver aquele lago. Então, se você voou 15 minutos, você tem que vê-lo, porque se você não vê, você está na direção errada. Então, você vai checando. O caminho que Deus está propondo na palavra dele também tem seus indicadores. E estes indicadores é a manifestação de Deus em nós. E é muito importante nós conhecermos isso, porque a palavra de Deus diz que se essas coisas estiverem presentes em vós, vocês não serão nem nativos e nem frutuosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, nós precisamos saber aonde nós estamos. E ao longo desses 2 dias, hoje e amanhã, nós vamos entender na palavra de Deus que caminho é este e como nós vamos saber se estamos trilhando nele. O caminho para a maturidade plena, ele é um caminho glorioso, porém impossível de ser trilhado sozinho. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver na palavra de Deus que o Espírito Santo é que te conduz nesse caminho. A entrada no reino de Deus, ela segue um caminho estreito e único, o qual nos leva a uma experiência real com o Espírito Santo. Billy Graham disse uma certa vez no seu livro, ele disse 90% das igrejas americanas continuariam seus cultos e os seus programas da mesma maneira, mesmo se o Espírito Santo fosse retirado delas. Por quê? Porque estamos acostumados, mecanizados num culto litúrgico e não numa consciência de adoração. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. E eu quero que você veja comigo esse texto. 2 Pedro 1, 11. Ele diz o seguinte: pois é desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino. Aleluia. Veja, a entrada no reino segue um caminho único e é desta maneira. Não tem outra. Eu tenho certeza absoluta que algum de vocês aqui já tiveram em algum momento da sua vida que você desejou que algo acontecesse, mas não acontece. E você fica assim, pois Deus, por que não aconteceu? Quantas vezes nós já saímos de nossa casa, fomos a algum lugar orar por alguém, nós oramos por aquela pessoa e as coisas não aconteceram. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que se o reino de Deus vier em nós, e se nós formos completos de conhecimento da verdade, nós nunca daremos uma viagem em vão. Nós chegaremos em qualquer lugar e o reino de Deus se manifestará. Você vai ver pessoas sendo transformadas pelo poder e a glória de Deus. Eu já tive experiência na minha vida assim que eu gostaria que tivesse sido todos os dias, mas não foram. Elas aconteceram e é como que Deus estivesse mostrando: olha como é poderosa a minha presença, olha como é gloriosa a minha presença.
Eu nunca vou me esquecer no dia que eu entrei no hospital para visitar o filho de uma mulher que me ligou. Ela não era daqui da igreja. Ela me ligou de madrugada, eram 5h30, 6 horas da manhã. Ela disse: pastor, eu não sou da sua igreja, mas eu estava orando e Deus disse para eu ligar para o senhor. Eu disse: pois não, minha irmã. Ela disse: sabe o que acontece, pastor? Os médicos me ligaram e desenganaram a vida do meu filho. Qual o problema do seu filho? Meu filho fez eu não me lembro se é 2 ou 3 cirurgias na cabeça, 10 aninhos. Mas o Senhor disse que eu ligasse para o senhor e o senhor fosse lá. Eu disse: eu? A senhora tem certeza? Elas têm. Então será a prioridade na minha vida. Eu peguei o meu carro e fui para o hospital. E quando cheguei naquele hospital, ali no Veracruz, e eu entrei naquela UTI, eu me deparei com uma cena chocante. Aquele garoto estava todo ligado nas máquinas, não se mexia, a cabeça inchada. Você olhava para ele, tocava no corpinho dele gelado. E eu olhando para aquele menino, não tem nem lugar para pôr óleo aí, porque ele estava todo enfaixado a cabeça. E uma enfermeira encosta do lado e diz assim: esse garoto aí está morto. Mas como assim está morto? Ele está respirando por essa máquina, o coração dele está batendo por essa outra máquina. E nós estamos apenas, os médicos estão apenas dando tempo legal para desligar, e será hoje. Os pais já foram chamados, e amanhã esse garoto vai ser sepultado. Eu disse: moça, chame os seus amigos. Então tinham alguns enfermeiros ali na UTI e vieram. Eu disse: olha, está escrito na palavra de Deus, se tem alguém enfermo, chama os presbíteros, e os presbíteros unjam o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então aquele menino que está ali, vai para o quarto, ele não vai para a sepultura. Porque uma mulher seguiu essa palavra, ela me ligou para eu vir aqui. E aquele garoto que vocês estão vendo ali, Deus vai tirá-lo dali. Ela olhou para mim, os outros olharam, e disse: agora vão fazer o trabalho de vocês que eu vou fazer o meu. E eu fui até aquele garoto. E a oração foi simples: Deus, dê vida a ele. Eu falo vida a ele. Eu falo vida a esse corpo, em nome de Jesus Cristo. E fui embora. Ungi um bracinho dele lá. E no dia seguinte, eles tiraram a máquina daquele menino. E ele foi para o quarto. E alguns dias depois ele estava em casa. É disso que a palavra de Deus está falando. É você não ser infrutuoso, é você não ser impedido, mas você ser usado. E ser ousado, por causa da glória, por causa da presença, nós carregamos em nós o poder do céu. Quando nós tivermos uma consciência mais profunda de quem Ele é, rios de vida vão fluir do nosso interior. Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês entre hoje e amanhã é que quando essa promessa for cumprida na nossa vida, a primeira coisa que vai desaparecer de nós é o que a palavra de Deus chama de concupiscência carnal. Você vai ser destruído, você vai ficar livre dessa força que exerce poder na tua vida. Deus vai tirar isso. Como? Por causa do seu poder, por causa da sua glória. E é isso que Pedro vem e diz: por desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maneira é essa? Diz que lá no Recife
tinha um homem tão magro, que o apelido dele era Pau Seco. Mas tinha uma coisa a respeito do Pau Seco. Ele gostava de pregar. Mas isso, aonde ele pregava, o povo diz: pelo amor de Deus, acaba logo isso aí. Porque ele não sabia pregar, nem sabia falar. E então todo mundo dizia assim: rapaz, quem que vai dirigir a reunião de oração? Ah, o Pau Seco vai falar. Ele disse: não vou não. Mas um dia, esse homem recebe uma visitação do poder de Deus. E Deus o transforma. Então, na semana seguinte, era todo mundo dizendo: nós vamos para a reunião hoje. Hoje vai ser muito maravilhoso. Vai ter um testemunho maravilhoso. Vai ter uma pregação maravilhosa. E aí as pessoas dizem: mas quem é que vai pregar? Pau Seco. Cheio da glória. Queimando pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer isso para nós. Ele tem essa promessa para nós. E Ele está dizendo: há uma maneira. É desta maneira que nós vamos entrar no reino. Isso significa que nossa vida não vai ser mais a mesma. Isso significa que as atrações do mundo vão perder seu brilho, seu engano. E nós vamos cantar: eu só quero a presença dEle. É tudo que eu quero. Porque quando nós vermos o brilho e a glória dEle, nós de fato vamos adorá-lo. O brilho deste mundo se apaga ante ti. Você entende? Por quê? Porque você viu algo melhor. Você viu algo mais grandioso, glorioso. Ele é a nossa esperança. Ele é tudo em todos. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz o seguinte: o fim da lei é Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Escuta, isso é muito importante, eu quero que você preste atenção. O fim da lei é Cristo. Uma organização nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo em mais de 40 mil pessoas. E eles ligaram as máquinas nessas pessoas, preste bem atenção. E eles chegaram às seguintes conclusões: que as pessoas que leem a Bíblia são muito menos prones a ter depressão, a ter alegria, a serem desligados da imoralidade, a ser tudo. Por quê? Pela palavra de Deus. Você pensa: puxa, eu não deu tempo de ler a Bíblia. Você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque o simples fato de você olhar a Bíblia já é um mistério de Deus. O simples fato de você abrir a palavra de Deus, ela salta para dentro de você como vida. Sabe por quê? Porque você não vai ver letras, você não vai ver páginas. Você se esquece de uma coisa: existe um Espírito dentro de você que olha para aquela palavra e faz aquela palavra ser viva dentro de você. É disto que a palavra de Deus diz. Ninguém é a mesma pessoa quando lê a palavra. É claro que os cérebros daquelas pessoas começaram a ter sintomas diferentes por causa da palavra. Quando eles oravam, quando eles liam a palavra, era diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é maravilhosa. O fim da lei é Cristo. Então veja, eu não posso olhar para a Bíblia como um pedaço de papel, um livro qualquer. Eu tenho que entender que ela me dá uma direção. E quando eu entro na direção, eu me coloco debaixo da obediência da lei, eu chego a Ele. Eu encontro com Ele. E Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra fim, ela tem muito a ver com o tema que nós estamos falando hoje.
A palavra fim é a palavra telos, que significa estabelecer um ponto definitivo ou objetivo. Aleluia? Ou seja, término. O limite no qual algo deixa de ser para obter. Sempre do fim de um ato ou estado, mas não do fim de um período de tempo. Ou seja, aquilo pelo qual algo é terminado, concluído. Eu quero dizer para vocês que nós já falamos sobre perfeição. Sabe o que o que significa perfeição na mente das pessoas? Isento de erro, isento de falha. Então, quando você olha para os outros, você vai dizer, ninguém é perfeito e ninguém vai fazer nada, porque todo mundo aqui... Aliás, você olha para os outros assim, o que você está falando? Você é pior do que eu? Não é assim que a gente se mede? Mas o conceito de perfeição bíblico não é isto. O conceito de perfeição na Bíblia é estar no seu crescimento máximo. Estar no fim de uma obra. E Deus está fazendo essa obra. A palavra fim expressa uma promessa de Deus. Você não nasceu para ser pequeno. Você nasceu para ser grande. Você não nasceu para ficar num berço, você nasceu para voar como águia. Por isso que nós, quando nascemos em Cristo, começamos uma caminhada com Ele, rumo à estatura dEle. Ele nos conduz, Ele nos leva, Ele nos conduz com suas mãos de poder. E o meu alvo, e o seu alvo, a minha estatura e a tua estatura, é a estatura dEle. E isso é uma promessa para nós. Significa alcançarmos um resultado feliz e completo na pessoa de Jesus Cristo, guiados pelas leis santas de Deus. O final disso é Cristo. Isso significa o ungido. Ou seja, o Messias, um encontro real com Ele. Quando você se encontra com Ele, tudo muda. Tudo é diferente, porque agora você não vê com seus olhos, você vê com os olhos dele. Você não vê pela tua força, você vai ver pela força dele, e então tudo se torna possível ao que crer. Esta é uma experiência que eu e você, crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos experimentar, porque nós falamos disso, mas ainda não experimentamos isso. E agora, Deus está dizendo, eu vou fazer vocês conhecer o meu poder. A raiz dessa palavra nos passa o significado de que precisamos de ajuda do Espírito Santo. Eu estou nesse estágio, eu preciso de ajuda para subir aqui. Mas tem dias que eu estou inspirado, não preciso. Isso significa que quando eu adentro as Escrituras, eu consigo enxergar a revelação dela, e eu vou no caminho que ela me diz, eu me encontro com Ele. Ele toma minha mão, e Ele diz, eu sou o seu pastor, nada lhe faltará. Não é mais uma leitura de um texto, é você ter a experiência com o pastor do texto. Venha comigo. É aí que Deus quer nos levar. Porque quando a glória dele vier, nós vamos ver quão insignificante o mundo é, e quão pequena é a riqueza deste mundo e a glória deste mundo comparada a Ele, que é o Senhor dos senhores, o Deus de toda a criação. Nós vamos descobrir este ano coisas lindas, nós vamos descobrir quem Ele é. Deus haverá de nos revelar a sua glória, a sua presença.
Eu posso lhe garantir uma coisa, que nós ainda não descobrimos a glória e a essência dele, e não cremos nele como a palavra de Deus se refere a ele. Sabe por quê? Porque ainda nós temos ansiedade, ainda nós estamos com medo, ainda nós estamos falando coisas que não deveriam ser faladas. Todo cristão sabe que as palavras que saem da nossa boca têm poder. Quem acha que a palavra da boca tem poder? Agora preste atenção. Que palavra você dirigiu para sua esposa? Que palavra você tem dito para o teu filho? O Senhor dos Exércitos diz: sabe por que eu não estou abençoando o meu povo? Porque o meu povo me honra e me louva com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. A boca não fala, senão que o coração está cheio. E quando você diz uma coisa para o teu filho, para a tua mulher, é porque você está cheio disso. E o Senhor te converte, te convida. Primeiro você se esvazia, depois eu encho. Era assim que Jesus curava. Senhor, Senhor, o que é que você quer que eu te faça? Que eu veja. Vê. E os olhos dele se abrem. Se tu quiseres, Senhor, eu posso ser limpo. Eu quero. Ele foi limpo. Vocês estão entendendo? Nada pode parar isso. Nada vai deter você, porque você tem a glória. A palavra de Deus não fica confinada, ela não está presa a qualquer sistema desse mundo. Uma palavra de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus quer fazer alguma coisa maravilhosa nesse lugar. Deus quer nos transformar. Deus quer nos preparar para a vinda de Jesus, que está próxima. A vinda dele está agora. Poderia ser hoje à noite. E ninguém vai tocar as trombetas aqui. Vocês sabem a história? Ou não? Que um pastor quis exemplificar isso e chamou os jovens da igreja, deu umas trombetas para ele. Aí disse assim: olha, eu vou falar para a igreja. E aí quando chegar na hora que eu disse assim, pode ser agora, vocês tocam as trombetas o mais alto que vocês puderem. E ele disse, pode ser agora no sermão. Eles tocaram as trombetas, foi gente correndo para todo lado. A igreja ficou vazia. Só ficou uma senhorinha sentada. E ele vai lá e disse: ó, querida, pelo menos a senhora. Ela olhou para o pastor e disse: pastor, então ele não vem hoje? Ele disse: não, querida, é só um sermão. Aí sai, pastor, levaram minhas muletas. Eu não quero que essa igreja faça isso. Eu serei um pastor muito frustrado e vou ter muita vergonha do Senhor. Por isso que eu prego. Por isso que eu estou trazendo a palavra de Deus para vocês. Para que esse dia não pegue vocês de surpresa, mas que vocês revertam a surpresa pelo desejo de vir. Eu quero. Ah, como eu gostaria que Jesus voltasse hoje. Ah, não, pastor, primeiro eu quero casar. Oh, Jesus. Você não casou até hoje? Não há nada melhor do que estar na presença dEle. E sabe o que a palavra de Deus diz? Ele está vivo em todos. Deus vai tirar as vendas dos nossos olhos. E você vai enxergar essa realidade. E experimentar a realidade disto. De forma que nós vamos dizer: Santo é o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele me fez isto. As suas obras são maravilhosas, são infinitas. E Ele veio para habitar em nós. Todo este poder será nosso. Aleluia. É gostoso, é maravilhoso. Eu nunca me esqueço quando
eu estava em Santo Antônio de Posse. Deus me deu muitas experiências gloriosas, mas para eu poder levar minha mulher, naquela época, para visitar os pais dela, eu fazia grupos. Então eu servia de guia, levava os grupos dos Estados Unidos. Então eu pagava, recolhia todo o dinheiro, era responsável pelas passagens, eu fazia tudo. E aí nós estávamos em Orlando, íamos pegar o voo para Amarillo, via Dallas. E quando nós entramos naquele carro, o trânsito fechou, e quando eu cheguei, 5 minutos para o voo, não deixaram o nosso grupo, 30 pessoas, eu digo, mas nem vendendo meu carro eu vou pagar essas passagens. Eu tive quase um desmaio, meu pai estava junto naquela época, eu disse, pai, leva eles para passear, porque eu vou resolver esse negócio aqui. Eu cheguei ali, digo, moça, por favor, deixa eu colocar esse povo aí. Não, 30 pessoas, não vai mais não. Eu disse, mas você tem um voo? Não, está tudo lotado. Isso não é possível, vê direitinho. As passagens eram daquele tipo, que se você perdesse aquele voo, você tinha que comprar tudo de novo. Eu estava, meu irmão, você imagina o estado que eu estava. E eu disse, vamos brincar. Eu já soltei. Brasileiro é doido para fazer compra, eles estavam tudo fazendo compra, não sabia, eu morrendo e eles comprando. Eu olhei para aquela moça, eu digo, chame a sua gerente. Ela disse, moço, não adianta eu chamar a gerente, não tem voo, olha, ela virou assim, está tudo cheio. Eu chamo a gerente. A gerente veio, me atendeu muito bem. Desculpe, mas está cheio, você está vendo aí? Lá no meu espírito, porque Ele mora aqui, eu disse, Jesus, me ajuda, faz alguma coisa, me abençoe. E aquela gerente deu um grito, ai! Eu assustei, e ela virou a tela, cancelado, 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 mais um, cancelado. 30 cancelamentos. Aí ela disse, os passaportes. Eu digo, está aqui tudo. Ela já foi botando tudo no voo. Bom, agora falta o voo de Amarillo. Tudo cheio. Eu disse, pelo menos eu... Não, cala a boca. Eu ia dizer, pelo menos sai mais barato. Eu disse, não, aquele que fez isso pode fazer o outro. E eu disse, Senhor, agora de lá para lá. Irmãos, começa a cancelar. Foram cancelados. Nós tivemos que colocar em 2 voos, mas foram cancelados no primeiro e no segundo, 30 pessoas. Todos chegaram. Isso é vida abundante. Vida abundante é aquela que superabunda em graça, em auxílio, no momento que você precisa. É aquela revelação gostosa, eu amo você e nada vai faltar para você. Eu poderia contar outras experiências, muitas, para dar esse gostinho para você, que nós podemos viver, não na experiência do passado, mas na experiência do agora. Em Cristo Jesus, tudo é possível. É isto que eu quero que essa igreja descubra. Nós não podemos ficar presos a esse espírito de religiosidade, de ir à igreja, sair da igreja, voltar para a igreja, ir para a igreja, passar a semana correndo atrás das coisas, depois pedir por misericórdia, ligar para alguém para fazer isso, para fazer aquilo. Não, nós precisamos estar levando e carregando a glória. Aonde nós vamos é experiência nova, é coisa nova, é coisa maravilhosa. Por quê? Porque Ele está em mim, eu estou nele, e a Bíblia diz que tudo que pedirmos a Ele, em nome dEle, Ele fará. Essa é a experiência que Deus vai levar vocês. Deus vai levar-nos a essas experiências, porque aonde o pecado abunda, superabunda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
E se o inimigo pensa que ele está no controle desta terra, ele se engana, porque a igreja levantar-se-á com poder e glória para dizer a eles que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. E eu e você somos os canais desta bênção. A salvação não é algo que você ganha, não é um ticket para você entrar no céu. A salvação é um encontro real com Ele. E junto com Ele, todos os dias, você é mais que vencedor. Salvação não é uma promessa de que você vai alcançar algum dia, mas salvação é aquilo que te desarraiga deste mundo, para que você esteja preparado para viver para Ele. E nós vamos ver tudo isso. Hoje eu só estou dizendo o que vai acontecer. Ela se reflete. Nós não estamos presos mais. Nós não vamos ser mais levados por todo o vento de doutrina. Eu estava aqui uma certa ocasião no culto de oração. Engraçado, onde vocês dois estão? Bem aí nessas cadeiras aí. A mulher estava ali. Depois da mensagem, ela entendeu a mensagem. Ela se levanta e diz: pastor, eu quero que você ore por mim. Eu disse: qual é o seu problema, filha? Ela disse: é isso aqui. E levantou a perna da calça dela. E eu vi uma perna totalmente necrosada. E tinha 2 pessoas segurando. Ela disse: eu vim hoje aqui desesperada, pastor, porque eu quero uma oração sua, para que eu chegue amanhã e eles cortem a minha perna. Era para cortar aqui próximo à cintura, porque eu estou desesperada. E naquela noite nós oramos, eu disse: Senhor, abençoa esta mulher, e essa perna não seja tirada, em nome de Jesus. E aquela mulher foi no dia seguinte. E ela desceu o carro e foi andando. O médico olhou e falou: ué, você está andando sem muleta? Você está andando sem a bengala, sem ninguém te segurar? O que está acontecendo? Ela disse: eu não sei, eu estou andando. Ele disse: então vamos tirar uma radiografia, vamos fazer um exame. E fizeram. Um mês depois ela veio aqui. Ela voltou aqui e disse: o senhor está lembrada de mim? Eu digo: não, eu não lembro da senhora. Ela disse: vai lembrar sim, está aqui, ó. E ela levantou a perna da calça. E imediatamente eu lembrei. Ela disse: pastor, Deus ouviu a oração e eu não perdi a minha perna. Aleluia. Naquela noite ela trouxe uma filha. E quando eu estava pregando, Deus disse que aquela menina estava com um espírito familiar que a seguia e que eu precisaria orar por ela. E eu notava que a mãe segurava o braço da menina. Ela tinha dores terríveis na região do braço, do pescoço aqui. E ela tinha dores que não cessavam, com remédio ou sem remédio, só aliviava. Então chegou no final do culto, eu disse: pode trazer ela aqui, sem saber o que ela estava tendo. E ali naquele momento eu disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito imundo, sai dela. Imediatamente ela ficou curada. Você já pensou, pensa comigo, você não ficar nem inativo? Sabe o que é não ficar inativo? É chegar aqui no domingo e voltar no outro sem fazer nada para Deus. Passa a semana todinha e volta para um culto. E nem sequer se lembra que ele existe. Você não está fazendo nada, você está fazendo... Não, mas eu não estou pecando. É pecado? Não estou dizendo que você está pecando. Eu estou dizendo, você simplesmente passa o dia a dia, nem pensa. Mas quando a glória chegar,
você vai ser ativo. Você vai chamar os vizinhos. Você vai chamar as pessoas. Eu duvido você entrar num ônibus ou num Uber e não falar de Jesus. Duvido. Porque está cheio. Cheio da glória. Não vai ficar inativo. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, e prepare-se, porque isso vai acontecer. Nem infrutuosos no pleno conhecimento dele. Quer dizer, tudo que você vai fazer vai dar fruto. Aleluia. Eu nunca me esqueço, eu tinha uma alergia. Me deram uma lista de alergia, sabe? Eu tinha alergia a comer isso aqui, comer não sei o quê. Eu digo, fechei. Pisava no chão, o nariz entupia. Você já teve esse problema? Era um ventinho, começava a espirrar. Um dia eu estava lá lendo a palavra, por isso que eu digo para vocês, as coisas gostosas da palavra de Deus, estava lendo ali, e aí veio a voz no meu espírito, diz assim, você não precisa mais disso. Aí eu levantei, fui na frente do espelho, olhei para o espelho, para a minha cara, e disse assim, você não precisa mais disso, em nome de Jesus seja curada. Nunca mais. Parou. O senhor nunca mais espirrou na vida? Espirrei, mas não por causa de alergia. O caminho que eu estou mostrando para vocês é um caminho de vitória. Não é o caminho da religiosidade.